Olá, queridos! É com muita alegria que a gente está aqui no Palavra Ativada. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma amiga querida lá de Fortaleza, que é nutricionista, que é especialista em nutrição para uma vida real, consultora e palestrante na área nutricional, que é a Monique Castellani. Monique, seja muito bem-vinda e é um prazer e uma alegria muito grande ter você aqui participando desse projeto para a gente poder estar abençoando mulheres com palavra e palavra que a gente possa estar utilizando na nossa vida, no nosso dia a dia, de uma forma bem prática. Amém. É um prazer estar aqui também, muito grande. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema que é muito importante para que a gente possa levar o trabalho da gente, o ministério da gente, a família, tudo aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, que é a nossa saúde, que é a nossa nutrição. Então, hoje a gente vai estar falando sobre a responsabilidade de cuidarmos do corpo para um propósito maior. Com você, minha querida. Vamos lá, né? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Eu gosto muito de aliar essa questão da palavra, né, com o nosso dia a dia. Não tem como desvincular isso, né? Então, todo mundo fala que quer honrar a Deus com a nossa vida, imitar Jesus como Jesus fez, amar o próximo como ele amou, perdoar como ele perdoou, buscando sempre referência para guiar a nossa vida nos ensinamentos bíblicos, usando os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos financeiros, mas nunca vejo a questão de por que a gente não pode cuidar da nossa alimentação da maneira como Jesus faria ou como biblicamente Jesus nos deixou instruído, a palavra nos deixou instruído, né? Então, nos tornando imitadores, né, de Jesus, a gente em todas as áreas da nossa vida sem separar. Eu costumo dizer que eu desenvolvi um método que eu atendo através desse método, que é CAI, corpo, alma e espírito. Não tenta separar. Se você tenta separar, dá confusão, né? Então, é fazer tudo muito conectado. E aí a palavra tem 1 Coríntios 11:1 falando justamente sobre isso. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando a gente imita Jesus em todas as áreas da nossa vida, sucesso é garantido. E aí, puxando para essa questão da comida, né? A gente vê essa questão que como é que a gente analisa comida? Que comida não é apenas uma biologia, não é apenas organização, sabor, cor, é um conjunto de situações, é cultura, né? Esse conjunto de características que vai formar o que é alimento e o que é a alimentação, e é onde a gente está inserido, né? A gente conclui que a alimentação é uma somatória de todas essas coisas juntas. É a comida que nos traz convívio social, então tudo que a gente faz está muito relacionado com comida, né? Então a gente tem uma reunião familiar, tem comida. A gente acabou o culto, onde é que vocês vão comer? Né? Assim acabou uma reunião de mulheres, comida. A gente vai fazer uma reunião de mulheres, pensa num coffee break, né? As nossas festas familiares estão muito envolvidas com isso, então tudo é muito em torno da comida. Nessa situação de pandemia que a gente está vivendo agora, ficou muito claro isso. Porque a gente, né, deixou de poder ir para restaurante. Aí o que a gente fez? A comida virou o centro, de novo, da questão. Não era só tão higiene. Como é que eu vou pedir? Como é que eu vou comer? As pessoas começaram a pedir mais. Aí o delivery, né, foi o boom. Mas também as pessoas começaram a se arriscar na cozinha. Deixaram de fazer. Então, a comida está muito relacionada. O tempo todo as pessoas ganharam mais peso, teve uma preocupação maior, a imunidade, o que eu como para ter imunidade, para não entrar nesse ciclo. Então, assim, a comida é muito relacionada. E dentro da Bíblia também é assim. Do início da Bíblia até o final, a gente tem várias referências de alimentação dentro da Bíblia, né? Então, assim, Jesus, a gente pega Jesus, ele, do início ao fim, ele faz também, da passagem dele, muitas citações com a comida, né? Então, assim, a gente sempre se apega ao fato de que Jesus curava. Jesus curava o cego, Jesus curava o coxo, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue que padecia há 12 anos. E a gente sabe, então, quando a gente olha para isso, que Jesus se preocupava com o bem-estar físico, mas a gente sempre relaciona muito a questão
de saúde ou doença. Sim. Mas a gente acaba desconectando que a alimentação tem um papel também aí, nessa questão de promoção de saúde. Se ele era um Jesus, se Deus era preocupado em curar o físico, e claramente, através dessas manifestações, e claramente a palavra fala acerca da questão mental e espiritual, a comida também está inserida. Aquilo que a gente coloca no prato vai fazer total diferença, tanto na questão física, reflexo físico, como nas nossas questões emocionais. Muitas das nossas respostas emocionais, elas estão ligadas ao que a gente coloca no prato. Então, de novo, assim, não tem como desconectar, né? Não tem. Então, o início do ministério de Jesus, a preparação, foi no deserto. Aqueles 40 dias que ele ficou no deserto em jejum. Sim. Olha aí, falando sobre jejum, relacionado com a alimentação. Aí vem o último movimento de Jesus no ministério, foi a ceia, a última, tem a ver com a alimentação. E lá na cruz, quando ele já tinha concluído o ministério dele, ele recebeu o vínculo com comida, porque ele bebeu uma bebida que era à base de vinagre. Então, a gente tem a alimentação o tempo todo nisso. E aí eu quero começar pelo começo, para a gente poder entender como é que esse quebra-cabeça ele vai se montando, né? Porque é muito louco. Eu falo que Jesus era um top dos nutricionistas. Então, discutindo esse mistério, porque a gente não vê Jesus nutricionista. Top dos nutricionistas. Deus era muito nutricionista. Então, vamos lá. Então, lá em Gênesis, né, no início de tudo, né, o que lá em Gênesis fala? Abre aí a tela para a gente falar um pouquinho sobre isso. Tá vendo aí? Tô vendo. Você pode ler para mim? Só porque eu tô com uma... meio... O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, 15, 17. Então, pronto, tinha lá um jardim com tudo que o homem podia comer para se manter ali naquela situação. A única ordenança que tinha é que não era para tocar naquela árvore. Então, a gente faz a primeira relação de dieta. O proibido se referindo à comida. A proibição de algo por algum fim. Não pode comer, porque se você comer, você morrerá. Tinha um sim. O si, né? Como a gente faz as nossas dietas hoje. Não pode comer açúcar porque você é diabético, senão a sua glicemia descompensa e você vai ter consequências. Então, ali já começava um pano de fundo. E a gente tem as situações seguintes, quando ele fala que eles morreriam. Não coma porque vai morrer. Mas também essa árvore do conhecimento era uma morte que acabou despertando para quê? Para outros sentidos. Acho que é o próximo slide que eu estou falando, eu coloquei essa citação. Isso. Abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, esse contato com o fruto proibido, com a comida proibida, ele despertou sentidos de conhecimento. Então, ela despertou a visão. Até então, eles não tinham conhecimento de que estavam nus. Consequentemente, se foi despertada a visão, foram despertados sentidos sexuais também, né? Que também nunca tinham sido despertados até então. Então, são correlações. Então, a comida, né, o provar daquilo fez desencadear uma série de consequências, né? Então, aí a gente puxa um paralelo com a nossa vida, né? Quando a gente come algo, desde o início da nossa gestação, tem influências na nossa vida. Aquilo que a mãe da gente escolhe para se alimentar quando está nos gerando, ela vai marcar o nosso DNA até a 4ª geração. Então, tem coisas que a gente costuma, práticas alimentares que a gente tem hoje, que a gente não sabe nem de onde vem, mas isso vem de gerações anteriores. Foi marcado o DNA. Né? Então, isso aqui, sim, é uma loucura, mas é tudo muito bem montado. Tudo muito bem. A gente não tem noção disso. Na verdade, quando você engravida, você tem aquela sua preocupação ali, naquele momento, daqueles 9 meses. E claro, isso tem influência. É bem antes. Mas isso é bem antes. A gente vai pensar que a minha tataravó influenciou, minha bisavó influenciou
geneticamente nos meus filhos por causa da alimentação dela. Quando a gente beija, quando a gente conheceu o marido e a gente deu aquele primeiro beijo, aquele beijo, ele é carregado de bactérias do bioma intestinal do meu marido com o meu se cruzaram e vão dar um novo boom de bactérias intestinais. Então, a bactéria intestinal que o meu marido tem é compartilhada com a minha. Então, aí a gente tem até uma piada em nutrição que fala, veja bem quem você vai escolher para namorar. Quem você vai escolher, porque de qualquer forma altera, ficou ali, já deixou altera a sua saúde. Uau. A qualidade da saúde do Carlinhos afeta a tua. Nossa. É muito sério. Entende? Muito então, sério. E aí, se a gente puxa para a palavra, né? Aquela questão de deixará pai e mãe serão uma só carne, né? Aquelas questões de batalha espiritual que fala sobre laço de alma. Olha, como biologicamente tem muito sentido. Sim, tem muito sentido. Microbiologicamente tem muito sentido. A ciência tem que comprovar. Então, aí a gente vê por aí. Aí a gente vai, vamos dizer que a gente vai para a questão de Noé, né? Que existiu a criação, tinha o jardim, e depois até Noé. Noé, quando ele foi instruído para montar a arca, ele também recebeu uma instrução acerca da alimentação. Ele tinha que, porque ia acabar tudo, então ele tinha que se manter. Então, existia uma preocupação desde sempre com o que se comer. Né? Eu falo muito sobre isso, que não está lá à toa, né? Não está lá de jeito nenhum à toa. Então, e leva contigo de toda comida que se come, e ajunta para ti, te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, assim, até ali tem. Na realidade, até essa questão, até a chegada até Noé, não existia a alimentação de carne, viu, Dri? Era só alimentação vegetal. Essa questão de carne não entrava, não se comia. Primeiro porque lá dentro no Jardim do Éden não podia haver derramamento de sangue, né? Por todo o contexto bíblico. Isso só foi colocado depois que o dilúvio acabou. Aí sim é que foi liberado a carne. E quando a gente lê isso na Bíblia, tem citações que falam, logo depois disso, quando liberam, que a iniquidade aumentou depois que as pessoas começaram a se alimentar da carne. Por quê? O alimento carne, que tem a ver com sangue, ele tem uma resposta bioquímica no nosso organismo completamente diferente de um vegetal. Menina, que loucura! Por que que os veganos, eles batem? Por que que os veganos, eles batem muito nisso? Eu fiquei vegano, eu fiquei mais calmo, eu fiquei mais tranquilo, porque tem realmente uma associação com essa questão da carne animal, do sangue, inclusive até a questão de como esse animal não só é criado, mas como ele é abatido, o sofrimento, né? Principalmente aquele hábito que a gente tem, algumas correntes da nutrição, ou até algumas correntes de filosofias de vida, como a Ayurveda, as medicinas mais milenares, né? A medicina tradicional chinesa, que eles estão anos-luz à nossa frente em relação a isso. Por exemplo, esse hábito que a gente tem de comer o fígado de boi, né? O fígado é o nosso grande faxineiro, é aquilo que faz, né? Depois do cérebro e intestino, eu não sei, eu acho que eu creio que é o órgão principal que a gente tem. Ele mexe em tudo, né? Ele está responsável por limpar esse detox que virou moda, né? Suco detox, o fígado sempre fez brilhantemente sozinho, sempre fez. E aí, essas correntes defendem que quando se o animal está ali no momento do abate, passando por um sofrimento, porque por mais que seja humanizado, vamos dizer, é um abate, tem o estresse, né? Aquilo tudo é metabolizado no fígado, aquela emoção ruim fica concentrada no fígado. E aí a gente tem culturalmente um hábito de comer um bifinho de fígado. Será que comer esse bifinho de fígado, até que ponto isso não vai influenciar nas nossas emoções e na nossa resposta do nosso organismo? Então, é um estudo bem complexo, mas quando você começa, você vai vendo assim, nossa, como isso é interessante, como isso é profundo, né? Eu não sou vegana, eu acho uma bandeira muito bacana, eu só não gosto de um desequilíbrio que eu acho que o vegano, ele acaba acontecendo. Se coloca muitas vezes a questão animal muito acima da questão humanitária.
Sim. Nós, como conhecedores da palavra, a gente sabe que nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Se eu não me compadeço com uma criança passando fome, com uma pessoa em situação de risco na rua, dormindo na rua, usando droga, que seja, mas eu consigo me compadecer muito mais com um animal que vai ser abatido, com um cachorrinho abandonado, tem alguma coisa muito esquisita aí nessa história, né? Então, eu sou amo os animais, defensora dos animais, mas eu acho que a gente tem que ter equilíbrio. Talvez essa bandeira do veganismo, ela tenha outras coisas por trás disso, quando de forma desequilibrada. Tá? E aí a gente, como cristão, a gente tem que prestar bastante atenção em relação a isso. Tá? E aí a gente começa a puxar. Mas aí Jesus, o que Jesus comia exatamente? O que seus discípulos comiam? Né? No século I, a dieta típica do judeu do Oriente Médio se baseava no pão. E aqui é bem interessante. Tanto para rico como para pobre, não importa. O pão era o centro da dieta naquela época ali, a dieta mediterrânea desse século I. Todo dia, todo mundo comia pão. Ele é comido em todas as refeições, né? Não como a gente costuma comer ou café da manhã ou um jantar e lanche da tarde. Era um alimento que as pessoas comiam para viver, tá? E quando esse pão acabava, o paralelo que se faz é que tudo acabava. Então, esse é o significado mais profundo que a gente pode ter de conexão com a palavra quando fala que enquanto partiu o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, né? Então, tem um peso muito grande aí, que foi o último momento de Jesus com os seus discípulos, o seu ministério. E depois o próximo slide, também falando sobre a questão da oração do Pai Nosso. Porque se a gente entende que o pão, quando acabava naquela época, significava que acabava tudo, a gente também consegue entender essa frase do Pai Nosso, né? Nos dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. É algo muito mais profundo. É como assim, a base, né? Aí a gente puxa para os nossos dias atuais, vendo que os nossos padrões alimentares hoje em dia, eles mudaram muito. Eles são diferentes desse que tinha o pão como a base alimentar, mas isso não é totalmente positivo, né? Eu vejo assim que a gente abandonou muitos hábitos saudáveis. Sim. Esse pão que Jesus comia era um pão. Jesus tinha uma vida humilde e era um pão, certamente um pão de centeio e não de trigo, porque o trigo era um trigo caro, o centeio era mais barato, tá? E o que a gente consome hoje, além de ser ser trigo, é um trigo que foi totalmente modificado. Nada tem a ver com aquele trigo daquela época, um trigo que respeita, não só o trigo, né? Tudo de antigamente respeitava a estação do ano, respeitava a época de colheita, não era uma cultura só, era um apanhado de culturas. A gente sabe que monocultura mexe com tudo, mexe com o solo, mexe com lençol freático, mexe com tudo, mexe com os animais que ajudam a polinizar, a abelha, passarinho, porque não dá para fazer uma coisa só. É um equilíbrio de todas as coisas. Uma coisa só é a ideia de quem quer produzir muito, rápido e ficar rico. Sim. Que é o que foi trazido para a gente. Então, essa combinação desse tempo moderno e a gente ir se afastando cada vez mais das nossas origens, trouxe para a gente o quê? O abandono, principalmente o nosso, pela cultura americana, de abandonar o arroz com feijão, a trazer uma comida mais prática, porque agora a gente corre, porque a gente precisa trabalhar, porque a mulher foi inserida no mercado de trabalho, graças a Deus, por este lado, mas a gente teve prejuízos em relação a outras coisas que eram somente atribuição das mulheres desde que o mundo é mundo, como essa questão de cuidado com a alimentação e com cuidado com a casa. Eu falo que são processos que eram maravilhosos, mas não foram ensinados o passo a passo, a gente foi que nem boiada. E agora, hoje, a gente começa a olhar os prejuízos de não ter feito um equilíbrio desse passo a passo. A gente tem, hoje, a minha faixa etária, ainda as mães, eu sou de 76, vou fazer 44 anos, ainda na época que tinha esse privilégio de mãe ir buscar no colégio, a mãe que cozinhava, a mãe que trabalhava, mas depois dessa minha faixa etária, isso é cada vez... vai ficando mais raro. Mais raro. Então, na minha faixa etária era difícil. Eu fico com a minha avó, porque minha mãe trabalha. Era uma ou outra colega que tinha isso. Hoje, as avós não ficam mais também porque também trabalham. Né? Então, tudo mudou.
que é positivo, mas tem esse lado que não foi construído, principalmente nessa questão de cuidado com a alimentação. Então, a gente fugiu muito dessa alimentação simples, né? Esse pão que Jesus consumia naquela época, que era um alimento diário, que não podia acabar, era uma base, era um pão que era produzido diariamente, era um pão que não era estocado, e hoje o que a gente vê é que o nosso pão ele foi substituído por um pão de saco, um pão que fica de 7 a 10 dias, porque a gente quer essa praticidade, né? E aí a gente vai olhando aquele que tem mais quantos grãos mais, né? Esse tem 17 grãos, esse tem 12 grãos, e são os pães carésimos. E quando a gente vai olhar a lista de ingredientes, é só vendendo gato por lebre, porque é muita mistura de farinha, tem farinha branca com farinha integral, e as sementes que a gente paga até mais caro, por isso ficam lá por último. Então, muito distanciado disso. E até estava olhando uma matéria nova, falando sobre as empresas, elas querem cada vez mais o quê? Deixar esse alimento em prateleira durar cada vez mais. Então, um pão de saco, ele dura de 7 a 10 dias, tá? Bem mais ou menos, depende do local que você mora. Se for calor, então aí que dura menos ainda. Mas eles estão desenvolvendo, até junto com uma empresa, grande empresa, junto com uma universidade de Minas Gerais, um produto natural feito a partir do óleo de cozinha, que ele é borrifado no pão de forma para poder durar mais. E essa borrifação desse óleo, ele altera, né, pulveriza isso, e tem uma liberação de enzimas que vai gerar um componente que vai ampliar o tempo de prateleira desse produto. Que é tudo que a indústria quer. Ou seja, só prejudica a saúde da gente. Quanto mais o alimento dura em prateleira, menos você dura ao consumi-lo. E esses óleos geralmente são óleos refinados, que é o óleo de soja, milho, canola. Eu fiz uma live sobre isso, falando sobre todos os óleos. Qual é o processo? Por que de não usar? Ou por que minimizar? Porque, infelizmente, no nosso país, a gente ainda tem que, além de olhar o que é bom, a gente tem que olhar o que é viável economicamente, porque a grande parte da população não tem disponível esse recurso para investir dessa forma. Sim. E esses alimentos altamente processados, industrializados, eles acabam sendo mais barateados porque o interesse é que você consuma cada vez mais, se vicie tanto no paladar como na praticidade. E aí eles atingem o objetivo, que é vender muito, a gente fica doente, fica mais dependente da indústria farmacêutica e aí vira uma série de outras coisas. E me diz uma coisa, com relação ao pão, o que você come de pão? Como é o seu pão? O meu pão não tem nada a ver com... Eu não como pão de saco, eu não como pão francês. Geralmente eu prefiro o pão francês para indicar para os meus pacientes, porque ele é o mais próximo do original. Um pão francês você compra hoje de manhã, à tarde já tá duro, já tá meio esquisito. Então significa o quê? Que ele é menos, tem menos aditivo ali, tem menos informação que colocaram ali adulterando aquele produto original, né? Embora seja de uma farinha branca, uma farinha muito simples, muito pobre, mas ainda é melhor do que um pão de saco. Então eu vou mais próximo daquilo que Deus me deixou, da farmácia de Deus. Né, o que é? Eu uso muitos tubérculos, as batatas doce, a mandioca ou macaxeira, como chama aqui no Nordeste. Eu vou por um pãozinho de aveia que eu mesma faço, que é só uma mistura de ovo com aveia. Depende. É muito engraçado porque as pessoas se apegam nisso. Eu não posso pão, eu vou substituir pelo quê? Ela já tem logo de uma pressa de substituir por uma outra coisa que seja parecido. E não necessariamente você precisa fazer isso. Você precisa substituir por algo que realmente tenha valor nutricional, que te alimente, né? Do que colocar algo que seja tão pobre quanto, não faz muita diferença. Então, colocar sempre o mais próximo. Uma das dificuldades que as pessoas têm é nessa questão de educação alimentar. As pessoas falam assim para mim, eu vim até você porque eu quero uma reeducação alimentar. Gente, quem tem educação não precisa ser educado de novo. Né? Não existe reeducação. Não, você não tem educação alimentar, você precisa se educar. E foi aquilo que eu falei. E isso está muito ligado com a questão do paladar. As pessoas têm dificuldade em associar um alimento deixado por Deus, na sua forma mais íntegra, mais natural, como algo prazeroso. Sim. Eu não tenho prazer numa salada, eu não tenho prazer de fruta, mas por que isso aconteceu?
porque foi colocado no seu DNA, desde a escolha alimentar da sua avó, um padrão de paladar, de escolha, como eu falei, né? A mulher quer engravidar, o ideal é se preparar 3 meses antes, tanto o homem como a mulher. O ideal é escolher um parceiro para namorar que já tem umas características alimentares bacanas, que você já vai selecionando esse microbioma. Vou começar as tentativas de engravidar. 3 meses antes a gente começa com os suplementos, com as alimentações corretas, coisas que potencializam tanto a fertilidade do homem como da mulher. Isso é seleção natural. Sim. Deus deixou pra gente. Aí a gente altera isso com isso. Opa! Peraí. Falhou aqui. Aqui, você consegue continuar me ouvindo? Tô te ouvindo. Onde que eu parei? Isso. Então, as pessoas têm uma dificuldade em gostar desses alimentos que são mais próximos do natural. Porque isso foi mexido lá no DNA, com as escolhas alimentares da mãe. Quando ela define aquilo durante a alimentação, vai marcar o seu DNA até a quarta geração. Então, assim, como é que eu posso te falar? E isso acontece paralelo, marcou, tem essa dificuldade. Isso acontece também em paralelo com as nossas escolhas daquilo que a gente vê com a nossa alimentação da alma. Tem muita conexão, porque se você não se alimenta da forma correta, porque não te atrai aquilo que foi o paladar que foi determinado no seu DNA, muitas vezes aquilo que a gente lê na palavra não é atrativo para o nosso coração. Quantas vezes a gente lê uma palavra dura, que o nosso espírito fica meio remexido, meio, né, indigesto, mas e não aceita? Quantas vezes a gente adoece fisicamente porque as nossas escolhas alimentares não estão corretas? Quantas vezes a gente adoece emocionalmente porque a gente não está aceitando o alimento espiritual correto? Correto. Forte. Então, dizem, né? Eu acho interessante. Dizem que a forma como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. Exatamente. Né? É um padrão. É um padrão. Você segue um padrão, né? Se a gente for pensar nessas escolhas como um padrão, como escolher o que é mais fácil, eu acho que a gente até faz uma conexão muito grande com a dificuldade que a gente tem tido na igreja hoje, pessoas comprometidas, né? E que queiram se aprofundar no próprio processo de desenvolvimento da salvação delas ou da vida espiritual delas, né? Porque está tudo tão rápido. Até Deus, para essa geração, para esse tempo de igreja, tem que ser um Deus rápido. Que tem que responder a oração rápido, tem que estar ali, porque a gente realmente está tendo essa mudança, eu acredito que talvez venha daí, da nossa mentalidade mesmo, né? Das coisas têm que ser velozes, as coisas têm que acontecer. Da nossa produtividade. Eu não sei se você lembra no início, a gente está gravando isso eu quero crer que é no final dessa pandemia do Covid, né? Mas assim, como no começo era uma necessidade de aproveita para produzir, aproveita para estudar, aproveita para fazer, aproveita. E a gente acabou deixando, eu acho que agora a ficha está caindo, de curtir o poder ficar na cama até mais tarde, de poder ficar com seu marido até mais tarde, de papos mais gostosos, mas nesse afã, né? De vamos fazer, tem que ser rápido, tem que produzir quando você fez, que hora você acordou, que hora... Né? Eu acho que tem muito a ver isso também. Então, acho que a maneira como a gente faz uma coisa, ela vai vai acontecendo nas outras coisas também, né? Como eu falei no começo, por isso que não dá para separar corpo e alma e espírito. Porque se você estabelece um padrão alimentar, porque é mais prático, consequentemente, você estabeleceu esse padrão de praticidade nas outras áreas da sua vida. Sim, com certeza. Não tem como. E você vai colher as consequências dessa escolha em todas as áreas. Não tem como ser diferente, né? Então, essas boas escolhas alimentares, ter um corpo saudável, ter emoção equilibrada, vai sustentar a gente na nossa vida diária, vai sustentar a gente no nosso equilíbrio correto, em busca por coisas espirituais, disposição, a nossa conexão física, a nossa conexão química para se relacionar com o Pai. Eu sempre uso um exemplo de uma vigília que teve na igreja, que era um relógio de oração 24 horas por 7 dias. A igreja não fecha. E aí eu estava no horário, a gente gosta muito, eu e meu marido, do horário da madrugada. Então, o nosso horário era das 2 às 3 da manhã.
Gente, a minha gata tá querendo vir em cima da câmera. Isso é a hora. E aí, o nosso relógio era das 2 às 3 da manhã e a gente foi. Estamos lá, eu e meu marido, na igreja, orando. E eu vi um rapaz, assim, umas 2 cadeiras à frente, assim, minha, ajoelhado, orando. Do lado dele, 2 litros de Coca-Cola. E eu olhei, foi lá pular na Coca-Cola do rapaz. Oi com as mãos. Eu já comecei a rir porque eu entendi o que ele queria. O que ele queria? Ele queria tomar Coca-Cola para ele ficar ligado. Certamente tem gente que faz isso com Coca-Cola e tem gente que faz isso com café. Tem gente que mistura os dois para poder estudar e ficar ligado. E ele falou assim, eu preciso orar, estou aqui no relógio, eu vou ficar e vou tomar essa garrafa aqui. E eu só fiquei olhando e falei, gente, isso não vai dar certo, a escolha dele foi péssima. E aí, esqueci dele. Quando daqui a pouco estou lá orando, eu só escuto um ronco bem alto, estrondoso. Aí eu levantei, comecei a caminhar orando, procurando o que era aquilo. Quando eu vejo, era ele, deitado nos bancos, a garrafa de Coca-Cola já no final, e ele entregue. Por quê? O tiro saiu pela culatra. A escolha dele por conta da Coca-Cola com cafeína, mas o açúcar que tem ali, aquela concentração, acaba com a nossa energia. Para algumas pessoas, ela dá uma excitabilidade muito grande, principalmente em quem tem TDAH, crianças com autismo, a gente vê muito isso, essa associação do açúcar. Mas depois isso cai de uma maneira considerável, muito rápida, e faz um efeito rebote. E ele estava entregue, ele não conseguiu produzir espiritualmente, porque a escolha alimentar dele foi errada, a estratégia dele foi errada. Entende? Então, assim... Você está me lembrando uma conferência que eu fui participar, da Neuza Tioca, há muitos anos atrás. E uma das coisas que ela fazia questão era de mandar o cardápio. Ela vem de uma origem, acho que japonesa, né? Então, ela fez questão de mandar o cardápio para toda a conferência. Então, foram 3 dias com um cardápio recomendado por ela à base de legumes e de peixe. Então, assim, tinha lá algumas coisas, mas eu me lembro muito bem disso. Foram 2 dias só. Então, foram 2 refeições onde ela fez questão de indicar o tipo de alimentação que ela queria para que a plateia ali tivesse a resposta que ela precisava. Exatamente. Isso é... Os orientais a gente tem que respeitar, não adianta. Todas as filosofias e as vertentes medicinais orientais com essa questão da alimentação não tem como derrubar. Eles são demais. E isso tem muito a ver, porque às vezes eu já participei de congressos de mulheres, por exemplo, que na hora do almoço, depois do almoço, não teve esse cuidado com a alimentação, e logo após o almoço era uma palestra super importante. E aí é muito engraçado, porque o Ministério de Intercessão geralmente fica, né, olhando, estendendo a mão, intercedendo, e elas começam a eu percebo isso. Elas começam a ficar em pânico, como se fosse assim, tá todo mundo cochilando, o inimigo tá roubando a concentração e vamos guerrear. E não é nada disso. Muitas vezes pode ter, né, 200 mulheres, ter 5 que o inimigo tá roubando, mas a grande maioria foi o cardápio errado da hora. Né? Então, assim, faz todo sentido. E a gente acaba tirando o foco de algo que poderia ser muito bem aproveitado. Resolvido, né? Exato. Você tem solução para essas questões, né? Você lembra quando foi esse ano aí da Neuza? Olha, tem muitos anos. Isso foi uma conferência em São Paulo até. Deve ter uns 15 anos isso. Você vê como a igreja não andou nada. E assim, como me marcou. Porque eu nunca tinha atentado para isso. Né? E olha que a gente está na igreja aí, já tem tempo participando de conferência, congresso e tudo mais. E na hora, assim, eu me lembro que eu ainda me choquei porque eu não tinha muita opção. Então, assim, na hora a opção era muito legume, uma fartura grande, variedade grande de legumes, saladas, ali o arrozinho, o feijão e tal, e o peixe. E você tinha uma opção para quem não comia peixe de um frango, mas você não tinha carne vermelha ali. Mas eu já participei de conferência que tinha feijoada. Sim, é muito comum. Sabe que aí, foi outro choque. Eu falei assim, gente, se eu comer essa feijoada, as irmãs vão querer interceder, orar por mim se eu tiver. Porque assim, você sabe do peso que é. Mas foi alguma coisa que me chamou a atenção, esse cuidado que ela teve com a alimentação, com o tipo de alimentação.
Aí a gente já sabe que é por toda a história de conhecimento mesmo do oriental, da alimentação, do efeito dela, né? Você vê 15 anos ou mais até. E a gente não andou praticamente nada em relação a isso. Até Os piorou, congressos... porque aí agora já vem um monte de... Sim. Os congressos de mulheres que a gente vê, você que ainda anda até mais do que eu, muito mais do que eu pelo Brasil, você tem até mais autoridade para falar sobre isso. É falado muito sobre questões emocionais da mulher, mas não entra nessa questão da alimentação. Se a mulherada comesse da maneira como deveria, Adriana, a gente não teria metade dos problemas emocionais que a gente tem com as mulheres. Incrível isso, né? Não teria, a gente não teria. A gente estaria cuidando de outra coisa, estaria falando de ativação, de crescimento, estaria dando desaflorando aí o potencial dessas mulheres do que ficar batendo naquela mesma tecla de questões emocionais, depressão, ansiedade. Teria passado esse patamar, né? Que a gente fica, na verdade, eu acho que a gente fica muito no sem olhar a base, né? Que vamos colocar que seria a alimentação, a gente passa para a alma sem curar a base. Exatamente. E tem que andar junto. E aí você tenta, às vezes, jogar para o que é espiritual, não tem nada a ver, já está ali bem na base daquilo que e aquilo dá uma confusão, e aquilo gera uma ansiedade, porque quantas pessoas, mulheres, você já ouviu falar assim, mas eu oro, mas eu jejuo, mas eu leio a palavra, tem hora que... É uma, como diz minha mãe, é uma judiação. É uma judiação. É uma judiação. Então, vamos lá. Então, lá, nós vamos passar aqui para outra questão, né? Provérbios 24, 13, 14. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Olha que coisa interessante. Aí a gente tem, depois você pode ir passando os outros slides, o 9, 10 e 11, vem toda nessa sequência do mel, né? Onde ele está falando que o alimento do mel, ele realmente é um alimento saudável, é gostoso, é agradável ao paladar, mas ele está comparando o mel à sabedoria, né? Doce, nutritivo. E a sabedoria, né, essa comparação com o mel, que é o alimento que a gente tem, a gente também encontra referências à palavra de Deus. O próprio testemunho de Jesus na palavra é que a palavra produzia vida. João 6,63. O Espírito, esse aí não tem, veio na minha cabeça aqui agora. Ah, tá. Então deixa o Espírito é que vivifica, a carne é para nada e a gente tira proveito. As palavras que você tem me dito é que são espíritos de vida. Então, assim, essa conexão. Então, assim, outra coisa que a gente tem que conectar, não é assim, é o equilíbrio que foi que a gente falou até agora, dessa falta. Às vezes, um alimento, ele é doce, como o mel, e aí você vem, se você puxar aí nos outros slides, ele reforça isso, que o mel é bom. Mas ele começa também dizendo, dando atenção em relação ao mel. Que esse alimento é doce, mas ele pode produzir, por exemplo, a palavra fala, o efeito amargo, que é um de correção à vida, lá em João. João fala em Apocalipse. Aqui, sim. Né? Olha lá. Agora eu não estou enxergando. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Tem um versículo anterior que eu achei interessante também, que é o de 1 Samuel, sobre Jonatas. Ele diz, porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E, tornando a mão à boca, aclararam-se os olhos. Pronto. Falando dessa conexão do alimento, de uma pessoa que estava praticamente sem forças, desfalecidas. Então, coloca um pouquinho o alimento certo, coloca o alimento certo na boca dele e, ó, na hora, trouxe vida, aclarou os olhos dele. Né? Usar o alimento certo no momento certo, a estratégia correta, né? E aqui a gente às vezes olha como alguma coisa espiritual e não é, né? Não é. Na verdade, foi mesmo o conhecimento do efeito do alimento dentro da necessidade que eles tinham ali.
Naquele momento, exatamente. De novo, essa conexão, né, do holístico, que é o todo, né? Corpo, alma e espírito, as necessidades de Deus, trabalhando no nosso emocional, no nosso espiritual, mas sabendo que é bom para o nosso corpo. Ele tinha, se fosse assim, por que ele criou um jardim com tudo que a gente precisava para comer? Porque ele sabia da necessidade física, né? E essa questão do mel, saber o quê? Que ele está falando que ele foi bom para dar-lhe um momento de ânimo, né? Ele foi comparado com a sabedoria. O próprio João fala que essa palavra era doce para João, trazia conforto, era um plano de Deus sendo cumprido na vida dele, né? Mas tinham pessoas que rejeitavam essa palavra. Então, para a gente nutrir também a nossa alma, a gente precisa dessa palavra de Deus, que é vida, como foi aquele que eu citei que me veio aqui agora, né? Não há outro alimento que possa nos dar vida, né? Agora, é bom saber que esse alimento, né, que é a palavra, pode ser ele é doce, ele é saboroso. A gente agora precisa saber degustá-lo com prazer, com equilíbrio, no momento certo, para ele poder ter o efeito esperado, o efeito que foi indicado, né? E equilíbrio é uma palavra que nos falta muito em todas as áreas da nossa vida, principalmente nessa questão de escolhas alimentares que a gente falou aqui, que é tão deixada à margem, né? A gente não valoriza tanto. Então, assim, é o equilíbrio de todas as coisas. Não é porque o mel é bom que a gente vai sair por aí tomando mel. As pessoas falam muito isso. Eu vou deixar de tomar açúcar. Mel é bom? É a primeira coisa que eles me perguntam. Gente, mel é mel. Do jeito que açúcar branco adoça, açúcar demerara adoça, açúcar de coco adoça e mel adoça. Não é porque é mel, que é da natureza, que você vai sair colocando mel em tudo. Mesmo porque a palavra fala. Provérbios 25:16. Achaste mel? Aí, olha aí, ó, é a palavra. Coloca aí para você ver. Achaste mel? Come o que te basta. Não é mais e nem menos. Para que, porventura, não te fartes e deles o venha a vomitar, Adriana. Então, assim, excesso não é excesso, é o equilíbrio, presta atenção. E a gente come até passar mal. É o mel, é o chocolate, é o pão, bolo, né? Que o pão que Jesus era uma base da alimentação, mas tinha outras coisas, a gente acaba fazendo dela o centro, é lanche o tempo todo, é o pão o tempo todo. Ai, me tira tudo, mas não me tira o meu pão. E é um pão que a gente falou cada vez mais ensacado, e ainda vai colocar o recheio, são os piores, margarina, que a diferença da margarina, que a margarina é um produto industrializado totalmente, nada, não vem da terra. A diferença da margarina para um pedaço de plástico é um átomo de carbono. Gente, que loucura isso. Se você pegar um pote de... Você até que me falou isso, né? Que se botar um pote de margarina e jogar lá, ninguém come. Pode contar a história. Não, você deixa lá um ano aí na tua varanda, onde bate sol, não vai acontecer nada. Não dá formiga, não dá bicho, não fica feio, não é plástico. Não é alimento, né? Não é alimento. E a gente troca isso. E assim a gente vai fazer. A gente não tem esse equilíbrio. A gente vai muito para o excesso. A gente perde a mão em relação a isso. Né? Então, assim, o ideal é que quando a gente encontre alguma coisa que nos agrade alimentarmente falando, é que a gente possa consumir com sabedoria, com equilíbrio, atendendo o objetivo que a gente precisa para a nossa vida, para o nosso ritmo. Os objetivos dos alimentos para a minha vida certamente são diferentes para a sua, porque somos mulheres de faixa etária diferentes, com dinâmicas de vida diferentes, peso e altura diferentes. Moramos em situações climáticas diferentes. Você mora no Rio de Janeiro, eu moro em Fortaleza, apesar de ter sol no Rio, mas esfria aqui. Se esfriar aqui, vocês estão tudo congelado aí. Então, são as necessidades, elas são diferentes. A gente precisa ver. E a palavra, né, também fala que o mel, nesse contexto do mel, ele é diferente para minha necessidade e para a sua. Então, tem que atender a minha necessidade e a sua. E a gente tem que identificar o equilíbrio desse prazer. Aí, acho que é no slide 12 que eu coloquei, que é tão interessante isso. Deixa eu ver se você consegue puxar. Que eu não tenho a numeração dele. E o vinho E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. E o 13, que é o próximo, e não vos embriagueis com vinho,
em que há contenda, mas encheios do Espírito. Então, o que ele está falando no antes? Que o vinho alegra o coração. Não é porque ele alegra o coração que a gente vai perder o equilíbrio, porque na próxima citação em Efésios, ele está dizendo, olha, mas não exagera porque você se embriaga disso. Então, aqui reforça essa questão de que devemos sim ter equilíbrio, né? O Deus deixou o pão para fortalecer o nosso coração, mas que pão é esse, né? O pão, vamos dizer que o pão físico que Jesus comia, eu já falei que é completamente diferente do pão, biscoito recheado, batata frita, as coisas que a gente, o pão de saco que a gente está acostumado, bolacha, creme cracker. Isso destrói o nosso físico, que era diferente do pão que Jesus usava. E o pão da vida, que é Jesus, que é o nosso alimento, que vai nos dar vida, que é o que alimenta a nossa alma, esse é o alimento que a gente deve escolher. Não outro tipo de alimento que vai talvez satisfazer o nosso desejo momentâneo, circunstancial, mas que não vai fazer o efeito que a gente quer. Vai deixar a gente adoecido, enfraquecido, né? Então, isso aqui é uma armadilha. A gente tem que saber usar, porque a alimentação, ela acaba sendo ou a alimentação espiritual, ouvir só aquilo que eu quero, né? A profecia da irmã, que essa é legal, né? Só aquele louvor animado, né? Ou só aquelas reuniões sociais, sem aprofundar. E você está falando uma coisa muito interessante, a gente vê uma mudança muito nítida. A gente que está aí há mais tempo na igreja, eu nasci, meus avós são evangélicos, então eu fui criada na igreja até que realmente quando eu me converti aos 16. Mas a gente vê uma diferença do comprometimento da juventude. Coloca um jovem a orar hoje, eu lembro como era a juventude, é totalmente diferente. O nível da oração, o nível do compromisso, né, é completamente diferente. Eu acho que vai muito dentro disso aí que a gente tem, né, que a gente tem conversado, que a gente está conversando agora. O jovem de hoje ele é muito mais emocional, né? Sim. Nessa E busca coisa muito rápida, né? E é um emocional que não sustenta nada, né? E até o próprio relacionamento eu vejo assim muito do relacionamento que a gente vê com Deus, é uma coisa muito meu amigo, né? Muito assim, muito meu chapa. Não sei se você consegue perceber isso. Ele é teu chapa, mas ele também te chama, né? E aí, na hora do chamado, não, pera lá um pouquinho, porque não tem essa estrutura emocional de saber que Deus ama, graça sobre a sua vida, mas que você tem princípios a seguir, que você tem o amargo, né? Que você você tem o que fazer coisas que não te agradam, né? Tem o sacrifício. Aquela frase, Deus é amor. Deus é amor. As pessoas confundiram, né? É o mel, Deus... né? Então fica, não, e esquecem, não sei se eu estou me expressando bem nesse sentido, mas fica o que é o doce, é o agradável, é o bom, mas na hora do aperto, isso não sustenta. Porque tem um pastor que fala. Esse momento, não. Eu não quero, não é isso que eu quero, mas é isso que Deus está me pedindo, é isso que a palavra está trazendo para mim. Então, apesar de não ser doce, eu vou seguir essa direção. Então, eu vejo muito essa questão também, como aquilo que a gente estava falando, do jeito que você faz uma coisa, você acaba fazendo outras coisas, você vai pelo mais fácil. Então, é mais fácil eu mudar de igreja, é mais fácil eu mudar de marido. Como se fosse fácil, né? Como se fosse fácil, né? Enfim. Tem um pastor que fala que Deus não é ursinho carinhoso. Eu acho o máximo essa frase. Boa. Estou chamando de Deus de ursinho carinhoso, porque Deus é amor. Não é assim. Deus não é ursinho carinhoso. Essa é boa. Não é ursinho carinhoso. É muito boa. Vou anotar. É muito boa. Não é ursinho carinhoso. Vocês estão confundindo demais. E aí, para a gente pegar, como eu comecei falando sobre ter o Jesus como nosso exemplo de vida, né? Aquele que a gente deve imitar, copiar. E aí eu queria, assim, para a gente fechar essa linha de raciocínio, quando Jesus foi para o deserto, né? Naquele tratamento dele ali,
que ele sabia que ele ia contemplar, tinha que contemplar ali o início do ministério dele, que ele ia inaugurar. 40 dias no deserto, jejuando mesmo, valendo, não é jejum intermitente que a gente escuta falar hoje, jejuando, 40 dias. Então, humanamente falando, a gente sabe que é complicado essa questão. A gente fica 3 horas sem comer, 4, 5, já tá dando é jejum intermitente. Tem gente que já pega, não consegue, tem dor de cabeça, tem uma série de reações. Imagina um jejum de 40 dias. Ah, mas foi Jesus. Não, mas a palavra fala que ele era homem, né? E no final desse encerramento desses 40 dias, ele fala que ele teve fome, né? Ele teve fome. A questão humana de Jesus gritou, falou mais alto. A grande diferença é que ele estava mergulhado num relacionamento com o Pai nesses 40 dias. Ele não estava assistindo televisão, ele não estava de bobeira na internet, ele estava mergulhado em outro tipo de alimento. Né? E o que me chama muita atenção é que o jejum, a privação de alimento, deixa a gente mais vulnerável a uma série de coisas. 40 dias, né, eu fico pensando com cabeça de nutricionista, como é que estava o estado físico de Jesus? 40 dias no deserto não deve ter sido brincadeira, sozinho, mas a gente sabe que esse relacionamento com Deus, esse estreitamento dessa relação, milagrosamente sustentou o corpo físico, mas chegou no limite, e o limite foi de que ele sentiu fome e ele precisava se alimentar. E aí é muito legal essa parte, né? Que você colocou aí, né? Depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites, nada comeu, jejum. Por fim, sentiu fome, como eu e você, ao lado humano de Jesus falando. Então, o tentador instigou-o a arranjar alimento, dizendo: se és o Filho de Deus, manda essas pedras que se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: não, porque as Escrituras dizem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí, eu gosto muito disso, porque Jesus estava fragilizado fisicamente, mas não emocionalmente, não espiritualmente. E o diabo, Satanás, ele como sempre muito sabendo se aproveitar da situação, ele sabia que aquilo era um momento de fragilidade de Jesus. E aí ele foi com o dedo na ferida, porque ele foi fazer uma provocação de quem é você. Né, colocando em xeque assim, ele não precisava ter passado 40 dias. Quando a gente começa a analisar, né, filho de Deus, 40 dias sem comer, pra quê? Podia ter qualquer coisa ali. Aí o cara ainda vem, bota o dedo e fala assim: se você é quem você pensa que você é, vai aí, transforma. Né? E ele poderia ter ali, com uma palavra, ter transformado. Sim. Mas aquilo ali seria atender ao interesse pessoal dele. E eles tinham a convicção que ele tinha um interesse muito maior. Né? O plano dele era muito maior. Ele estava ali como um mortal, sofrendo um pouco o físico dele, estava sentindo, mas a conexão dele era tão profunda que ele não desviou o foco do plano espiritual. Sim. E nós, a gente não se alimenta da maneira como deveria e desvia do foco o tempo todo espiritual. A gente não dá sequência. Ou se a gente deixa, ou se a gente fica sem comer por um jejum espiritual, não tão como esse, né? A gente também, às vezes, não tem essa construção desse relacionamento para nos sustentar. E essa resposta que Jesus dá, para mim, ela é linda, porque ele é muito enfático, né? Na resposta, coloca aí a resposta, e aí a gente acha que essa resposta não tem conexão com nada. Né? Da onde é que Jesus tirou um negócio desse? Nem só de pão viverá o homem. Isso. Mas Jesus respondeu, não. Porque as Escrituras dizem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí, Jesus estava usando uma referência lá de Êxodo, quando o povo saiu do deserto e ficou perambulando 40 anos, e escassez de comida, aquilo ali já tinha acontecido. Né? Aquela escassez de comida. E o que o povo... Gente, isso aqui é demais. Você vai descobrir como Deus é um grande nutricionista microbiologista, preocupado com a condição sanitária dos alimentos.
né? Ele levou, o povo foi, antes de chegar nessa questão daqui, do Maná? Isso, de como é que Jesus chegou nesse maná e por que ele fez essa referência, é lembrar que essa questão do jejum, como eu falei, Jesus estava em jejum. E hoje, cientificamente, ele estava em conexão com o Pai, estava firme espiritualmente. Mas, cientificamente, a gente já consegue provar que o jejum nos fortalece fisicamente. Jejum faz coisas boas com o nosso cérebro. E o excesso de alimentação, que a gente chama de... como é que fala? Como se fosse uma... Eu queria uma palavra simples. Eu vou achar essa palavra simples aqui no meio. Mas o excesso de alimentação também é prejudicial para o funcionamento. É muito. É sem a necessidade. Lá eu falei, em cima a gente falou sobre a questão do mel. Come o mel de acordo com a sua necessidade, nem mais nem menos. Porque quando passa desse limite, aquilo, a alimentação, e inclusive a medicação, quando a gente usa com as plantas, né, os fitoterápicos, né, os chazinhos que as pessoas acham que é inocente, o limite entre o que cura e o que é tóxico é muito sutil. E com a alimentação, a gente não faz esse paralelo e é da mesma forma. Não é porque sardinha é saudável que a gente vai comer sardinha de manhã, de tarde, de noite. Vai ter intoxicação alimentar, vai ter reação. Né? As frutas secas que a gente gosta tanto, mulher que já tem muita predisposição a candidíase, quando começa a comer demais, aumenta a predisposição a candidíase, porque esses tipos de frutas secas, eles têm uma capacidade maior de reter bolor, de reproduzir bolor. E se você se alimenta demais daquilo e já tem uma predisposição, aquilo acaba atrapalhando. Então, o jejum, ele fala isso, que o jejum ele é benéfico, ele pode reprogramar o teu organismo, e aí eu separei aqui para falar sobre uma pesquisa que foi feita, um estudo publicado na Cell Stem Cell, pesquisadores da Universidade da Califórnia, e mostrou que ciclos de jejum prolongado protegem contra danos no sistema imune. Jesus não podia ficar doente no deserto, primeiro porque ele era Jesus, ele não ficava doente. Segundo, porque ele estava ali no deserto, tinha que ter imunidade alta, nada fisicamente poderia acontecer. É o humano mesclado com o ser espiritual, né? Então fala que o jejum pode estimular a produção de novas células nervosas no nosso hipocampo, aumenta o número das mitocôndrias, que são aquelas que vão dar energia. A gente acha sempre que tá em jejum, tá morrendo. Não, né? O jejum dá energia, um jejum feito de maneira correta, né? Jesus estava fazendo um jejum de maneira correta porque ele estava monitorado pelo maior nutricionista que já existiu. É muito interessante isso aqui. E aí, quando a gente vem para essa resposta que ele deu, baseada lá em Êxodo, o povo saiu do deserto e imagina aquela quantidade de pessoas, tinha que alimentar todo mundo e o povo estava no deserto. Qual foi a solução que Deus mandou para esse povo? Deus mandou o maná. Que o maná é uma incógnita muito legal. Tá lá, né? Tá aqui, ó. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, algum deles deixaram dele do maná para o dia seguinte e criou bicho que cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. Pronto. Criou bichos e cheirava mal. Tem um verso antes disso, um slide antes disso, que diz que disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhe farei chover pão do céu. É um alimento do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Pão do céu. Quando a gente fala pão do céu, a gente sabe que o maná ele tinha um sabor de mel, ele era branco como coentro e ele caía do céu. Mas é uma incógnita saber o que ele era. Certo? É um slide antes desse. Aí ele fala que ele vai cair do céu. Cair do céu dado por Deus, enviado para a necessidade daquele povo. E ele caía diariamente, todos os dias, como o pão fresco que Jesus se alimentava. Né? Naquela época, como eu falei,
Jesus e seus discípulos do que eles se alimentavam. Não era nada ensacado. Por que não era nada ensacado? Porque tem aqui falando que era a porção diária, que era a necessidade diária. E que essa era a instrução. Vocês vão colher de acordo com a necessidade de vocês. Nem mais e nem menos. E tem até dentro dessa palavra, quem quiser aprofundar, dizendo que ia um responsável pela tenda, tipo hoje, né, o que a gente está vivendo, tá na família, um só da família pode ir no supermercado, abastecer a casa toda dentro da necessidade. Mas hoje a gente faz o quê? A gente traz um monte de coisa. Mas aqui estava dizendo, não, é nem mais e nem menos, é de acordo com a necessidade. E por quê? Não pode guardar. Porque se você guarda, vai criar bicho. Dri, o que cria bicho? Cria bicho que a gente, hoje, pensando, é uma carne que a gente deixa. É um bife que se a gente deixa de um dia para o outro, cria bicho. Pão não cria bicho do dia para o outro. Por isso que esse maná, esse pão, ele é misterioso. Porque você imagina, foi o alimento durante 40 anos, não teve outro alimento, só teve 2 vezes que foi liberado as codornas, só. Mas 40 anos a mesma coisa, você imagina o potencial de nutrição que tinha para que esse povo não adoecesse, não tem relato sobre isso, mas certamente não deveria ter essa questão de doença. Era um cuidado, então não pode guardar para não ficar estragado. Que preciosidade de nutrientes tinha ali, porque as pessoas não adoeciam, e que se deixasse para guardar, ele criava bicho e cheirava mal. Tinha um deles, devia ter proteína, devia ter gordura, era coisa completa. Deus sabia o que estava fazendo. Ele sabia da necessidade física que ele precisava atender daquele povo. E o mais legal é que, quando chegava no sábado, não podia colher porque era o dia do descanso, né? Aí, rapidamente, o que Deus fez? Na sexta-feira, vocês vão poder colher um pouco mais, ele fala. Só que aí ele deu outra instrução, né? Amanhã é dia do repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio. E o que quiser cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobejar, né, tudo que sobrar, você vai guardar até amanhã. Porque era um tempo específico, era por conta do sábado. E eles fizeram isso, então era uma necessidade, sabia que não podia criar bicho, então tinha que ser um alimento seguro. Seguro. E, qual é a palavra? Higienicamente, não é higienicamente seguro, gente, qual é a palavra? Adriano, fugiu a palavra. Segurança alimentar. Era um alimento que tinha segurança e seguro para consumir. Isso tinha uma validade, tinha uma segurança alimentar. Deus se preocupava com isso. E aí ele deu uma prática de higiene. Vocês vão colher um pouco mais, para não estragar, vocês só têm 2 opções. Vocês vão ou cozinhar ou vocês vão assar, ou na água ou no forno. Que engraçado, se a gente vai querer manter alguma coisa hoje para não estragar, a primeira coisa que a gente pensa é colocar na geladeira, que lá não tinha, ou colocar sal. E ele não fala de colocar sal, porque ele é um alimento que já tinha todos os ingredientes completos, já tinha o sabor ideal, não era para mexer. Linda. Então era só realmente ou assar ou cozinhar. E aí eles provaram o quê? Viram que guardou, obedeceram à instrução que foi deixada pelo grande microbiologista, nosso Pai que está no céu, não estragou, não cheirou mal, não teve bicho nenhum. Mesmo assim, os teimosos ainda foram no outro dia tentar ver se podiam pegar alguma coisa. Sempre tem o teimoso, sempre tem o desconfiado. Sempre tem. E não acharam nada. Estou falando que não vai ter. Estou falando para vocês. Então, assim, é muito incrível essa preocupação, né? Que é uma preocupação de que queria que o homem desfrutasse uma boa saúde física, mental, espiritual, né? Cuidando ali do pão, cozinha assim, cozinha para não estragar, se alimentam de acordo com a necessidade. O espiritual, não tem não me ouve. Teimaram tanto, não vigiaram tanto com o espiritual deles que ficaram uma viagem que ia ser 2 dias, durou 40 anos. Pela teimosia, porque não estavam aprofundando nesse relacionamento, estavam presos ainda às coisas que eles acreditavam. Então, assim, é muito lindo você ver que é um Deus que é preocupado com segurança alimentar e a gente não pode desprezar, né? Essa pandemia que a gente está enfrentando, isso é um assunto que a gente não dá para falar agora, mas ela tem total fundamento em Levíticos.
Porque em Levíticos fala, isso começou na China, que culturalmente falando, eles comem uns animais exóticos, e esses animais exóticos, a grande maioria, se encaixam dentro de Levíticos. E isso tem um fator, não é só um fator de questão de costume, porque é judeu, porque não é para o nosso tempo, não. Isso tem a ver com segurança alimentar, isso tem a ver com enzimas digestivas que a gente não produz o suficiente para digerir esses alimentos. Né? Então, é tudo uma sintonia, porque existia o quê? Existia uma preocupação de Deus com um todo. É importante a nossa saúde física, mental e espiritual. Quando a gente tem uma unha do pé encravada, a gente sabe que não vai nada. Enquanto a gente não vai resolver aquilo, não tem vontade de nada, porque existe um desequilíbrio. Né? Então, assim, é muito bacana porque Jesus pegou esse exemplo, não é nem só de como viverá o homem, aí veio todo esse contexto que cruza com esse, que tinha esse cuidado e deu super certo. Né? E eu acho isso muito lindo. E essa preocupação de Deus. Então, o que eu acho que fica, assim, de reflexão para essa questão da alimentação é que a alimentação que tinha no deserto não era uma alimentação variada, mas era o que tinha, que Deus disponibilizava e que Deus sabia o que estava fazendo, e Ele faz isso com a gente. Né? A gente saber que muitas vezes a gente não está com circunstâncias favoráveis, né? Mas Ele está cuidando de nós. Né? E para a gente encerrar, como é que Ele prova que Ele está cuidando de nós, se é que ainda precisa provar, né? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. A gente não tem escapatória. Né? A nossa vida, ela está para onde a gente, seja circunstância negativa de deserto, seja circunstância de Covid, como a gente está passando, como nunca passamos, que mexeu com todas as nossas estruturas, tivemos que reavaliar tantas coisas, né? O que a gente estava comendo para a nossa imunidade, o que a gente estava comendo na palavra, os nossos relacionamentos com as pessoas, do que esses relacionamentos têm se alimentado, a nossa relação com a igreja. É tanta coisa que a gente está cansado. A gente está cansado de avaliar. Né? E tem uma hora que a gente dá uma baqueada, mas aí o Senhor vem e nos garante que Ele é o nosso pão, a gente se achega nele e Ele vai dar um jeito como Deus sempre. Mas sem desvincular, sem desmembrar. Quando a gente começa a desmembrar corpo, alma e espírito, dá confusão. Então, eu acho que esse equilíbrio, a gente tem que persistir nele. Muito bom. Deixa eu deixar aqui, só que eu compartilhar aqui suas informações. E aí você pode, se quiser, ir para as considerações finaizinhas aí, a gente já fecha aqui. Gente, ó, esse é o contato da Monique. Monique, conta para mim quais os dias da semana que você está fazendo live. Você está fazendo todos os dias? Eu estava fazendo todo dia. Todo dia, menos de quarta-feira. Só que eu já estou descendo a ladeira. Eu não vou mentir que eu estou descendo a ladeira. Eu fui com esgotamento, né? Então agora... E as pessoas também, como você falou, no começo um pique muito grande... E agora eu estou selecionando, estou fazendo 2 vezes na semana, terça e quinta-feira. Quando esporadicamente aparece uma demanda maior, um assunto assim, ou eu abro um espaço na agenda, eu dou uma corridinha, porque eu gosto de interagir bastante ali. Tem muita troca, né? O meu canal principal é o Instagram, embora também tenha o Facebook, que eu replico, que é o mesmo contato, Monique Castellani, nutricionista, mas o Facebook é onde acaba saindo a maior parte do meu contato. Né? Então, as lives com todos os temas, assim, variados. E você tem atendido online também? Atendido online, principalmente online agora. Eu não voltei para consultório. Antes era uma coisa que o meu CRN não permitia, a primeira consulta online, mas foi obrigada a permitir. A gente só podia fazer acompanhamento online, mas agora a gente está liberado a primeira consulta e não muda em nada. Aí ficou até melhor, porque... O que segura a consulta, o que difere da consulta online é porque medidas do corpo, isso eu não consigo fazer. O paciente pode se sentir muita necessidade, pode tirar e me mandar, eu oriento, mas eu tenho acesso a outras coisas que antes eu não tinha. Como a pessoa está com o celular, então ela pega e fala assim, deixa eu ver tua geladeira, deixa eu ver tua despensa.
Aí, então, a pessoa me leva. Olha, Era que um interessante. assunto que eu tratava e ficava meio vago, porque eu não tinha tanto acesso. Era mais na Ela te confiança. leva para dentro de casa. Agora me leva. Então, Legal. ao mesmo tempo, entre 1h30, 2 horas de consulta, como é no consultório. Foi só essa questão do contato mesmo, de medidas. O que eu preciso, às vezes, de olhar algumas fotos de unha, de língua, de olhar, de pele. Eu peço foto, ensino como tirá-las, me mandam e tá dando tudo certo. Ai, que legal. Monique, muito obrigada. Que bênção, que maná. Só posso dizer isso, foi um maná pra gente. É muito legal, de né? riqueza, de tudo. E de conhecer, eu acho assim muito especial, porque, na verdade, eu nunca tinha visto Deus assim, né? E eu olho Deus do meu lado, do arquiteto, né? Sim, Então, assim, sim. olha do meu lado, do coach, daquele que vai, faz, você dá conta. Mas é muito bacana ver, muito lindo ver essas faces de Deus que a gente você percebe, mas você não tem tanta profundidade nela de ler versículos e falar, uau, Deus está falando disso também. Né? Mas foi um privilégio, que delícia. Viu? Muito obrigada e espero que a gente tenha essa oportunidade de fazer outras vezes com assuntos que eu acredito que a mulherada vai gostar muito. Né? Pode contar para mulheres, menopausa, antes de engravidar, preventivos, enfim, acho que a gente tem muita conversa. Pode contar comigo. Que você precisar aí de mim aí para esse universo das mulheres, esse universo da alimentação, vincado na palavra, pode contar comigo aí. Não precisa nem perguntar, só me fala o dia, eu já tô com você. Então tá bom, que delícia. Obrigada, viu? Obrigada a você, viu? Então.